O Informação abriu uma segunda rodada com os candidatos a prefeito, e nesta segunda rodada estamos recebendo também os candidatos a vice. Aqui no estúdio estamos recebendo o candidato Clodoaldo Gazeta e sua vice Gislaine Aparecida da Silva Rodrigues. Primeiramente, bom dia, Gazeta. Bom dia Marcos, bom dia Camila, bom dia aos amigos da Rádio 94 FM. Estamos aqui de volta e na luta para poder falar um pouquinho da nossa cidade. Agora o bom dia da Gislaine. Bom dia, Marcos, Camila, obrigada pela oportunidade, feliz de estar aqui. Bom, faltando aí 11 dias para a eleição, né? Está praticamente em cima, né? O objetivo dessa rodada de entrevistas é ajudar o eleitor a fazer a melhor escolha no próximo dia 6. Serão 30 minutos de entrevista, eu vou mostrar para vocês, vou iniciar agora, cronômetro. Bom, vamos iniciar então essa rodada de perguntas. A gente costuma, a Gazeta, fazer a mesma pergunta para todos os candidatos, logo no início da entrevista, né? A pergunta é, primeiramente, você responde, depois eu peço que a Gislaine dê sequência. Como é que está a campanha nas ruas? Eu sinto uma receptividade muito grande, Marcos, na campanha, né? A mesma coisa que eu senti em 2016, quando fui pela primeira vez prefeito da cidade de Bauru. E eu só queria poder explicar um pouquinho para as pessoas como é que foi esse processo, né, de entrada nessa candidatura aos 43 minutos do segundo tempo. Eu tinha negado ser candidato nessa eleição, né, por motivos pessoais e profissionais, e venho falando isso para o grupo político do qual eu faço parte. Mas toda hora acontecia alguma coisa na campanha que voltava para uma decisão pessoal minha, né? Foi isso por 3 vezes. Na quarta vez, quando começou a passar o programa eleitoral, eu ainda não era candidato. A minha filha e minha esposa assistindo a televisão disse, e elas eram contra a minha volta para a política, né, nesse momento, falou: pai, eu acho que você deveria repensar, porque o que está sendo dito na televisão é tudo aquilo que você fez. Eu acho que é a hora de você contar a história, a sua história. Eu disse: mas agora, aos 43 minutos, eu não tenho mais tempo hábil para ser candidato, né? E 10 minutos depois dessa conversa com minha filha, o Crepaldi me liga, dizendo que ele ia renunciar por conta dos problemas que a gente já falou, e eu acho que foi um ato até de coragem do Crepaldi de fazer isso. Bom, nós fomos tomar um café, eu tentando convencê-lo ainda a não desistir, né? Nisso chamamos o advogado, e o advogado chega para essa conversa e diz: olha, não dá para ser o Gazeta, porque a documentação necessária para ser candidato demora 5 dias úteis para acontecer. Isso era numa sexta-feira passada. Aí eu falei: bom, então é minha missão, né? Vou voltar para casa. Saindo do restaurante, ele me segura no braço e fala: então vamos lá no fórum, só para desencargo de consciência. Eu falei: tá bom, vamos lá, não vai sair a documentação, não tem como, né? Não tem para candidato nenhum no Brasil sair menos tempo do que isso. Eu vou no fórum e, pasmem, eu não entro no fórum. Ele entra no fórum e sai com meus 7 documentos que eu precisava para ser candidato, na hora. Eu só posso ter a certeza absoluta que é uma missão de Deus. E não estou falando aqui de religião, tá? Porque religião e política não se mistura. Estou falando de fé. Eu tenho certeza que ele diz o seguinte: sai daí onde você está, vai andar pela cidade e contar a sua história e a história do município para as pessoas. E é isso que eu estou fazendo, Marcos, com muita alegria, com muita felicidade no meu coração. Não me importa o resultado da eleição. Me importa é que eu possa falar da minha cidade, daquilo que foi feito, daquilo que não está sendo feito e como a gente pode avançar ainda mais para melhorar a vida das pessoas. Foi isso que eu fiz no meu primeiro mandato, que não tinha dinheiro para resolver todos os problemas, e eu melhorei todos os indicadores da cidade. Todos. E eu quero que as pessoas comparem. E quando as pessoas comparar, elas vão perceber que naquele momento a gente melhorou os indicadores mesmo sem recursos públicos. Hoje tem muito dinheiro em caixa. Nós temos R$500 bilhão no caixa da prefeitura e todos os indicadores sociais, econômicos e mobilidade pioraram muito. Alguma coisa está errada. Por isso que eu voltei, então, para contar essa história que Bauru precisa ouvir. E aí, Gislaine? Se puder ficar mais próximo do microfone, por favor. Eu estou me sentindo orgulhosa, primeiramente, por estar ao lado de uma pessoa tão experiente. Ficou claro para mim, como mulher e cidadã de Bauru, que a prefeitura não é um lugar onde a gente deve se aventurar. E eu espero que os nossos telespectadores também tenham essa mesma sensação. Visto que eu sou uma mulher cotidiana do dia a dia, eu desfruto de transporte coletivo, eu vou às UPAs, eu preciso de consulta nos postos de saúde, eu frequento o SUS, o AME, para ser mais precisa, e o que eu tenho visto é a degradação do sistema. E eu, como povo, eu me decepcionei. Eu estou procurando até hoje o País das Maravilhas que a nossa atual candidata criou, porque eu, na minha realidade, eu não consigo. Então, eu estou muito feliz e orgulhosa de estar nessa disputa junto com o Clodoaldo, que é um homem experiente
e eu tenho certeza que ele é uma pessoa que vai trazer estabilidade. Nós dois juntos trabalharemos para isso. E eu posso só dar um detalhe dessa... Pois não, Gazeta. Eu não era candidato, eu fui na É. convenção do PSB quando indicou a Gislaine para ser candidata a vice-prefeita, e a nossa aproximação se deu ali, né? E eu fiquei até falei para Rosana Polato naquele momento, falei, Rosana, eu não vou ser candidato, mas me dói o coração de saber que a gente tem uma vice-prefeita que é da população de Bauru. Eu até poderia repensar a minha ideia. Ela falou, por que você não repensa? Eu falei, não, a família não quer, eu vou voltar para casa, e aconteceu tudo isso que a gente já comentou aqui no início do programa. Então eu fico muito orgulhoso de ter a Gislaine como nossa candidata a vice-prefeita, porque além de ser uma pessoa da população, do povo, ela passa na pele o que as pessoas passam também, ela vai poder nos trazer também a possibilidade de ter duas pessoas com vivência na cidade de Bauru e que podem mudar a vida das pessoas. Bom, como ex-prefeito, vou te chamar de senhor, o senhor deixou várias obras iniciadas, vou repetir, o senhor deixou várias obras iniciadas e até mesmo licitações. Sim. Quais foram essas obras e licitações e que não se fala que eram obras já iniciadas? As escolas, né? As 7 escolas que eu comecei no meu governo, eu pego 2 escolas do governo Rodrigo, que ainda estavam inacabadas, a gente reforma essas escolas, termina a execução do trabalho dessas escolas, e as outras 5 escolas são do meu governo, são projetos e recursos e ações do meu governo. O Parque Asfalto, eu pego do governo Rodrigo o recurso financeiro e faço as 950 quadras novas de asfalto na cidade. Foram 13 bairros beneficiados naquele momento, e nós tiramos 100 mil pessoas do chão de terra, né? Obras importantes da cidade, a questão da água, né? E é bom que se frise isso. O governo do Rodrigo faz o estudo preliminar sobre o plano de águas da cidade. Quais são os projetos necessários para a gente resolver o problema ao longo do tempo? Porque, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, Marcos, a prefeitura não tem, ou não, pelo menos não tinha, um cofre com muito dinheiro dentro e pudesse resolver todos os problemas de uma vez. Então, o plano de águas é exatamente para isso, para você, ao longo do tempo, cada prefeito passa pela prefeitura e vai resolvendo aquilo que lhe cabe. E eu fiz isso, né? Pego o plano de águas, faço os 4 poços artesianos que estão previstos ali, o último deles foi o Santa Cândida, e tiro 55 mil pessoas do abastecimento. Eu produzo naquele momento 670 metros cúbicos de água por hora, que tira quase 55 mil pessoas do abastecimento. E deixo preparado para a atual prefeita os poços que eram necessários para serem furados, porque estão previstos no plano diretor. E mais do que isso, Marcos, eu transformo o plano diretor de águas o plano de águas em plano diretor de águas. Todo prefeito depois de mim tem que cumprir o que está lá, senão é crime de responsabilidade. Quem não cumpre lei tem que ser responsabilizado por isso, né? Então, a atual gestão assume, os poços estão licitados, aqueles que estavam licitados ela executa, né? Tinha a quantidade de água que a gente estava prevendo, e os outros eles acabam jogando o plano fora e vão furar poço em lugar que não tinha água. Moral da história, nós tínhamos uma meta para cumprir nesse mandato, que era 1.050 metros cúbicos de água por hora. Produziu apenas 558. Não adianta só ocupar o tempo. Não foi feito o planejamento, não foi feita a obra necessária. Então, esse é um problema que a gente tem que começar a mostrar para a população, que se você não cumprir aquilo que cada prefeito deixa para o outro cumprir, a gente vai chegar no caos. E foi assim em todos os setores. É assim na educação, é assim na saúde, e a gente vai poder debater isso aqui agora. Mas essa da água é muito latente, porque não adianta achar culpados agora. Na minha época faltou água? Faltou. Exatamente porque eu não tinha o dinheiro em caixa para fazer todas as obras necessárias. Aí como resolve o problema? Resolve, sabe como? Cumpre a perfuração dos poços que ainda faltam, que poço não resolve o problema de água da cidade de Bauru, a gente atende uma parte da cidade, e vamos fazer 2 obras importantes, que estão previstas no plano diretor, que era para fazer em 2030. Só que não dá mais para esperar. As mudanças climáticas chegaram, nós vamos ter que antecipar a obra. Uma nova estação de tratamento de água, mais moderna, que possa melhorar a qualidade do rio, né, da água tratada pelo rio, do rio, e a outra é buscar água em Avaí, a 20 quilômetros daqui. Sabe por quê? Porque o rio nasce em Agudos e morre em Bauru. Nós consumimos toda a água que ele produz. O Batalha só volta a ser Batalha abaixo de Bauru porque outros tributários ajudam a formar o rio novamente. Então essas 2 obras custam juntas 300 milhões de reais, né? Pelo menos estava previsto no plano diretor de águas. Bom, e aí esse recurso? Agora tem recurso na prefeitura, Marcos. Nós temos 500 milhões de reais e não foi resolvido isso. Se eu tivesse isso na minha mão, eu tinha feito essas obras, eu teria antecipado essas obras, porque eu sei que isso resolve o problema para 100 anos. O plano diretor de águas de lá. Daqui 100 anos, se você fizer essas obras aqui, acabou o problema de água na cidade de Bauru. Então não dá para culpar o tempo. Se ela não tivesse os recursos que ela tem no caixa hoje, ótimo, eu ia bater palma. Prefeito, não tem problema, a senhora não conseguiu fazer porque não tinha. Mas tem recurso.
E eu fico imaginando que prefeitos anteriores a mim, Sbeggen, por exemplo, que era um cara que andava pelas ruas, se ele tivesse 500 milhões de reais na mão naquela época, nós não estaríamos discutindo os problemas que nós temos hoje. O próprio Tidei, né, que foi um cara revolucionário na área de gestão pública do município, o Tuga, o próprio Rodrigo, que também pegou dificuldade financeira, ele só conseguiu deslanchar no segundo mandato porque o governo federal mandou muitos recursos para Bauru, né? Mas eu pego uma situação financeira muito difícil por conta da questão do nacional, né? E mesmo assim faço grande parte das obras necessárias. Então, não dava para fazer, agora dá. Então, por isso que eu acho que a questão da água não é uma questão só do tempo. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor. Na sua tentativa de reeleição, eu lembro que você teve um problema sério com a falta de água, e Sim. isso te prejudicou, inclusive, na campanha, Sim. né? Então, ali, a natureza já avisou que havia um problema grave em Bauru. Aí se elege um novo prefeito, né? Que tem 4 anos pela frente para resolver um problema que já vem dando sinal há algum tempo. E 4 anos depois, a população está vivendo novamente essa situação. Então, nesses últimos 4 anos, poderia ter sido feito mais, Gazeta? Poderia ter sido feito mais, pelo menos cumprido a parte que lhe cabia. A parte que cabia à atual gestão era perfurar os 6 poços que nós deixamos planejados e produzir os 1.050 metros cúbicos de água. Ela teria tirado, se ela tivesse feito isso, quase 60 mil pessoas do abastecimento de água. Eu pego a prefeitura com 140 mil pessoas, dependente do Batalha. Eu tiro 55 mil. O atual governo, se tivesse seguido o planejamento, tinha tirado pelo menos mais umas 60 mil pessoas. Nós íamos ter problema de água na cidade? Iríamos ter. Ainda hoje mesmo com os 6 poços perfurados com essa produção de água, mas muito menos problemático nós estamos tendo hoje. Até as 55 mil pessoas que nós tiramos na minha época do abastecimento da Batalha estão sofrendo com a falta da água, porque não foi cumprido o planejamento. E é isso que eu falo para as pessoas, vocês precisam entender que nós não vivemos no País das Maravilhas, que não é assim que se faz. E quando se fala que não tem mesmo milagre na gestão pública, não tem. Quem não tem responsabilidade de cumprir o planejamento tem que ser penalizada pelas instituições que lhe cabe a penalização, mas ao mesmo tempo tem que ser apontado, poxa, mas por que você não fez com dinheiro em caixa? Aí, eu gostaria de receber essa crítica. Aí eu ia assumir, olha, eu não fiz porque eu sou incompetente. Mas eu não fiz porque eu não tinha recurso. Agora, se eu tivesse, eu teria resolvido o problema da água da cidade. Assim como resolveria também o problema de esgoto. E estava para ser resolvido. Acho que deve ser uma das perguntas pertinentes aí desse debate. É a próxima. Mas eu quero contar um pouco dessa história, porque nós estamos sendo também enganados nessa história toda. E a população de Bauru precisa saber disso, até porque eu vivenciei diretamente o que aconteceu lá dentro. Mas eu estou falando demais aqui, posso até perder a voz. Não, mas pode continuar, porque a questão do esgoto é um tema importantíssimo, né? Você é a favor da privatização? Você manteria o tratamento no DAE? Como é que seria? De hipótese alguma, eu sou a favor da terceirização. Acho que isso é um pecado mortal para a população de Bauru. Você imagina você ter uma obra já 2 vezes paga, porque já vem dinheiro do governo federal e recurso da prefeitura, porque cada uma pessoa da população paga já na sua conta de água um percentual que vai para tratamento de esgoto. Então essa obra já está paga. Aí eu pego esse recurso e falo assim, eu não quero mais isso. Eu vou devolver os 150 milhões para o governo federal, porque ele vai cobrar. Eu tenho um documento do governo Bolsonaro que diz que se eu tivesse parado a obra, eu tenho que devolver os 150 milhões para o governo federal. Isso é fato. Então, além de você penalizar a população com uma dívida de 3,5 bilhões para mais 60 anos de uma obra que está paga, e eu pego a obra com 15% e deixo a obra com 62% dela concluída. O próprio Ministério diz o seguinte, prefeito, você cumpriu a sua parte, está lá no documento. Não tinha problema alguma a obra. Claro que problemas pontuais existem. A obra do tratamento de esgoto não é diferente disso. Nós tínhamos a elevação do lençol freático que tínhamos que rebaixar. As estacas estavam com a prova de carga fora do padrão. Tínhamos que fazer mais estacas para poder fixar a obra. Essa história de falar que a obra tinha um monte de problemas, isso não é verdade. A obra tinha 1.300 projetos que precisavam de complementação. Só que a construtora que fez o projeto, ela foi comprada pela Arcades Log, que é uma multinacional. A multinacional do céu não tem mais responsabilidade nenhuma com isso. E foi embora. Só em 2019, junto com a promotoria, com o procurador Pedro Machado, que a gente consegue trazer a Arcades Log para montar um escritório em Bauru. E é uma pressão mesmo. Olha, peraí, vocês têm um nome a zelar, então vem cá, a obra é sua também. Eles montam o escritório, junto com a prefeitura e com a Secretaria de Obras, eles começam a fazer todos os projetos, por isso que a obra avançou bastante, né? E a gente só não conseguiu entregar porque veio a pandemia em 2020, aí desmobilizou o canteiro de obras. E a gente tem que levar em consideração porque é um fato fora do contexto, né?
mas eu entrego para a atual prefeita com 62%. Então, quando ela fala assim, eu vou terceirizar porque vai resolver o problema, não vai. Essa obra está em litígio judicial. Enquanto a justiça não falar assim, olha, a prefeitura é culpada ou a empresa é culpada, ela não vai conseguir terminar a obra. Eu falo isso, Marcos, de experiência própria. Nós pegamos, como eu falei, 2 escolas inacabadas do governo Rodrigo. Sabe quantos anos eu levei para fazer essas escolas voltar a construir? 2 anos. Uma escola, que é só ir lá ver quantas maçanetas tem, quantas janelas tem, porque o inventário demora. Você imagine uma obra de uma ET que os equipamentos são importados, vieram da Itália, fabricados só para a ET. Como que você vai fazer um inventário disso em menos de 20 anos? Então, esse é o grande engano que está sendo passado para as pessoas, que, olha, vamos privatizar que vai resolver. Semana que vem começa a construir a obra, não vai. Então, eu estou dizendo para as pessoas isso. Gente, não vamos trocar aquilo que já está certo, já está carimbado, tem recurso 2 vezes para fazer a obra, para contrair uma dívida de 3 bilhões. Por que eu vou fazer meu neto pagar essa dívida? Então, esse é um grande absurdo que a gente tem que falar para as pessoas. Por isso que eu falo, se eu voltar a ser prefeito, sabe a primeira coisa que eu vou fazer? Vou chamar a construtora e falar, vem cá, vamos fazer um acordo judicial? Depois, lá na frente, a gente acerta o que cada um deve para o outro. Termina a obra, o dinheiro está aqui, eu vou pagar para você. Ela vai terminar a obra em 2 anos, Marcos. Pode ter certeza disso, porque ela vai querer também tirar o nome dela dessa história judicial. E a gente resolve o problema, pagamos a conta, não vamos penalizar ninguém, paramos de cobrar das pessoas o valor lá do percentual dentro da conta de água e resolvemos um problema histórico. Dá para fazer? Dá. Por isso que eu falo para as pessoas, eu não quero um outro mandato, eu quero só um. Porque eu já fiz 4 anos de mandato, a cidade parou 4 anos, eu volto. Parece que eu apertei um botão no tempo e voltei no passado. Então eu só preciso de mais 4 anos para resolver os problemas que eu sei como fazer, tem dinheiro em caixa e vou fazer. Termino a obra e vou resolver o problema de água da cidade, porque eu sei como fazer e agora tem recurso. Na minha época não tinha. Tem uma publicação no Instagram, Gazeta, onde um candidato, que a gente não vai citar o nome, diz que encontrou a cidade sem investimentos e completamente abandonada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele deve viver num mundo paralelo, porque hoje ela está abandonada. Eu ando pelas ruas, eu fui ontem no Ferradura, porque o Ferradura é um exemplo de como ela está abandonada. O Ferradura era um bairro muito pobre da cidade de Bauru, né? É uma comunidade carente e que precisava de várias ações do poder público. Uma delas era o título das casas. As pessoas moravam no imóvel que ela tinha construído e que ela não tinha nem o direito de passar para o filho porque ela não tinha escritura. Bom, eu faço um plano lá com a comunidade. Olha, nós vamos entregar o título. Eu fui o primeiro prefeito na história a entregar titulação para as casas em Bauru, regularização fundiária, e combinei com eles. Depois do título vem o asfalto, porque já tinha recurso para isso. Consegui recurso do governo federal para fazer o asfalto no Ferradura, e umas quadras de esportes que eu tinha ganho do governo do estado também para construir lá para a comunidade. E além disso, a escola que está sendo construída lá também, que a obra está paralisada nesse momento. Por isso que eu falei para você, eu volto lá, depois de 4 anos, porque eu tinha abandonado a questão política minha, pessoal. Parece que eu apertei o botão e voltei ao Ferradura de 4 anos atrás. Não mudou nada da realidade. As pessoas ainda me cumprimentam na rua porque eu fui o prefeito que levei o título para elas. Né? Então elas ficam felizes por isso. Mas o asfalto não chegou. As quadrinhas não foram construídas, a creche não foi terminada depois de 4 anos. E daria para ter terminado. Então, é essa cidade que nós estamos hoje. E se privilegiou fazer recap, que eu acho bom, é importante recap na cidade. Mas antes disso, a gente tem que resolver o problema das pessoas que pisam na terra e no chão. E lá não foi feito. Por quê? Porque é caro. Né? A atual gestão resolveu 2 bairros, Jansã e Uniceia. O Jansã é projeto meu, recurso do governo federal. O capitão Augusto, deputado federal, mandou recurso para o asfaltamento do Jansã. Foi uma luta, porque a gente não tinha dinheiro em caixa, ele conseguiu esse recurso para a gente, asfaltado no atual governo. E Uniceia é a mesma coisa, eram 3 ruas só. Eu fiz 950, de novo asfalto, que eu pego do governo do Rodrigo Agostinho e cumpro o contrato, porque eu podia chegar e falar, não quero mais cumprir esse contrato, eu vou fazer recap. Se eu fizesse recap, eu ia passar para a história como o prefeito que mais fez recap na cidade. Porque você imagina pegar 55 milhões e aplicar tudo em recap. Bombaria. Não fiz. Cumpri o contrato exatamente porque eu sabia que as pessoas estavam no chão de terra. Isso é uma desumanidade. Nós temos ainda 30 bairros em Bauru que precisam de asfalto novo e não de recap nesse momento. Por isso que tem uma inversão de valores. E a cidade hoje, não sou eu que estou falando, compare os indicadores, todos eles. Nós regredimos em todos. Saúde, a saúde está um caos, a educação pior ainda, compra sem licitação. Sabe a única coisa que eu comprei sem licitação no meu governo? Uma única coisa, foi o tomógrafo.
do Centro de Diagnóstico por Imagem, na época da pandemia, porque a gente precisava fazer o exame complementar das pessoas que estavam contaminadas pela Covid. E o Tribunal de Contas investigou a compra do tomógrafo e falou, prefeito, ok, você comprou o tomógrafo sem licitação pelo preço menor do que ele vale no mercado. Hoje só se compra sem licitação. A saúde é tudo sem licitação. A educação, muito mais ainda. Então, a gente está vivendo hoje um faz de contas da internet, que as pessoas estão acreditando nisso. Se quiserem continuar acreditando, ok, cada um escolhe quem quiser. Eu só estou dizendo a verdade, que naquela história de que Deus me pediu para sair contando a história, eu estou fazendo isso. Não é. A história de Bauru é outra do que está aí hoje. Nós temos que mudar isso. E se a gente continuar mais 4 anos com essa situação que está aí, nós vamos regredir ainda mais. E aí não tem mais o que fazer. Aí é fechar a conta, passar a régua e todo mundo para casa. Você falou em relação à saúde, Gazeta. A gente sabe da situação das UPAs, né? É uma série de problemas. Todo dia tem uma reclamação, todo dia tem, toda semana tem uma pessoa morrendo. A lista de espera por vagas está em média de 60 pessoas, né? Quais são os seus projetos para a saúde aqui em Bauru? A saúde é outro setor que teve só retrocesso. Quero contar muito brevemente a história de Bauru, porque Bauru já foi exemplo na área da saúde pública, governo Tugangerami. Nós tínhamos um secretário municipal chamado Davi Capistrano, que depois foi prefeito de Santos. Ele revolucionou a área da saúde pública. O que ele falava? A saúde não pode ser centralizada. As pessoas não têm que pegar ônibus lá onde ela mora e vir no pronto-socorro central para ser atendida. Então vamos descentralizar. O que é? Levar a saúde mais perto das pessoas. E ele fez isso lá atrás, e nós continuamos isso. O meu governo também descentralizou. Montou várias estruturas paralelas às unidades básicas de saúde para complementar o atendimento das pessoas nos bairros. O atual governo está invertendo a lógica. O que ele quer? Jogar todo mundo de novo para o tal do hospital municipal, que é uma grande fantasia. Nós não temos 60 milhões de reais para abrir um hospital municipal, gente. Custa 60 milhões de reais por ano para manter um hospital municipal dia funcionando. Aí ela faz o pior. Ela coloca o hospital longe de hospital de referência. Sabe o que é isso? Vai ter que ter UTI, porque é obrigado por lei. Com UTI é 90 milhões. Aonde que Bauru tem 90 milhões? Tem agora, mas isso é só um superávit. Lá na frente ele vai cair de novo. Se Deus me permitir ser prefeito, eu vou pegar um caixa menor. Vou pegar um pouquinho do caixa que ela está deixando, que vai dar para fazer muitas obras, mas a prefeitura volta ao caixa normal. Então nós não temos esse recurso. O que eu vou fazer? Vou reforçar de novo o atendimento nas unidades básicas, porque hoje não tem resolutividade. A pessoa tenta marcar uma consulta com o médico, leva 3, 4 meses, aí ela vai para a UPA. Ela não consegue a consulta. O que nós fizemos? Reforçar, ter o centro de diagnóstico por imagem funcionando, porque quando o médico pede um exame rápido, e fui eu que implantei, ele recebe o exame na tela do celular dele para saber se a pessoa precisa de um medicamento ou não, e ser internado ou não, e implantar as policlínicas. Eu fiz uma, só fazer mais 4, para poder atender a população nos bairros com especialistas. Isso vai melhorar bastante a saúde pública, nós vamos desafogar a UPA. Eu fiquei, Marcos, feliz quando eu fiquei sabendo que o Hospital das Clínicas ia ser de fato aberto. Quando o governador Rodrigo Garcia manda para a Assembleia Legislativa um orçamento de 230 milhões para abrir os 265 leitos do Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas precisa ser contado também de novo. Ele não existia 20 anos atrás. O Hospital das Clínicas começa a ser pensado como Hospital das Clínicas, antes era o Hospital da USP, em 2017. Governador Geraldo Alckmin, deputado Pedro Tobias. Como vinha a Faculdade de Medicina, vamos fazer o Hospital da USP virar o Hospital das Clínicas, porque a gente pode também atender como campo de prática para os alunos. O governador Márcio França transforma o hospital em Hospital das Clínicas. O governador Dória abre o hospital como hospital de campanha. E o governador Tarcísio passa o hospital da USP para conta do Estado e aí consegue colocar o orçamento de 230 milhões no orçamento do Estado. E eu fiquei muito feliz. Falei, tá lá o nosso hospital, tá funcionando. Esse é o hospital que a gente precisa. São 265 leitos, vai atender a população de Bauru e a região, mas também atende a nossa. Só que aí o governo do Estado muda, né? E o governador Tarcísio, imagino que é só uma estratégia inicial de governo, retira do orçamento do Hospital das Clínicas 150 milhões e abre só 100 leitos. Essa diferença pesa para nós, porque o leito que a gente precisa está lá dentro do Hospital das Clínicas. Então o que eu vou fazer enquanto prefeito? Quero ter uma conversa com o governador Tarcísio, ver se ele pode ampliar esse valor, né, de financiamento do hospital, porque já estava previsto no orçamento do Estado, e vou oferecer para ele uma parceria. Para que eu vou ter um hospital público, municipal, para ter um prédio bonito que não vai funcionar? Eu vou comprar os leitos lá dentro. Governador Tarcísio, eu posso comprar aí os 60 leitos que eu preciso? Eu tenho 20 milhões para investimento. Estou aplicando aqui do dinheiro do município. Até porque um hospital municipal,
que, diferentemente do que falam, ele não pode ser porta fechada, Marcos. É SUS. A lei do SUS diz que qualquer pessoa da região pode ser internada no nosso hospital municipal. Então não vai ficar fechado para os bauruenses. E pior, se o governo do estado aplicar dinheiro, ele vai ser regulado pelo CROSS, que nem essa prefeitura põe a mão. Então essa é outra mentira que está sendo contada. E a verdade é essa, o hospital nosso já está lá funcionando. É só formalizar uma parceria. E o governo do estado, eu tenho certeza absoluta que ele vai querer essa parceria. Porque aí a gente consegue comprar o leito onde já tem, pronto. Mesmo porque um hospital municipal vai levar aí um bom tempo para ser construído, ser equipado. Sem dúvida. Né? E tem todo um caminho que talvez não se faça em 1, 2 ou 3 anos, né? E cria uma ilusão na cabeça das pessoas que pensam assim, vai ter um hospital em Bauru, pô, qualquer coisa que acontecer eu corro lá. Não vai correr, porque ela tem que passar primeiro pelo médico lá do posto de saúde, só ele que vai pedir a internação para essa pessoa. Então, a gente está invertendo a lógica em Bauru de uma situação que foi feita, e nós somos referência em saúde pública, como eu já falei aqui, no governo Tuganjerami. Nós estamos voltando na década de 80. Gente do céu, será que as pessoas não conseguem enxergar isso? Se a gente voltar na década de 80, vai piorar tudo. Então nós temos que fazer a nossa parte, atenção básica, urgência e emergência, e aí sim, uma parceria com o Estado para poder fazer a internação lá. E claro que os exames diagnósticos são fundamentais, porque aí o médico tem a certeza de quem precisa ser internado e quem não precisa. Isso resolve definitivamente também o problema de saúde na cidade, a gente já estava avançando nisso. Gazeta, nós temos só menos de 5 minutos aí. Eu falo demais, desculpa, gente, mas finalizar. eu sou um pouco professoral e aí... É muito bom ouvir. Fala muito, né, Gislaine? Muito bem. Estou aprendendo. É um misto de informações e assim, ó. Mas é importante. Um upload, né? Quando eu vejo ele falando. Mas é importante para o ouvinte, né? Saber o que está acontecendo, né? Nesses 5 minutos que faltam, eu vou deixar você à vontade para você falar com o eleitor, com o ouvinte, né? Para passar seu plano de governo. Fique à vontade. Perfeito. Não, na verdade, eu quero agradecer de novo o convite de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Eu fiquei 4 anos afastado da política por uma opção própria. E acho que quando a gente sai da prefeitura, a gente começa a se autoavaliar, né? Poxa vida, mas o que eu posso ter errado? Talvez eu não tenha me comunicado de uma forma adequada com a população. Hoje nós temos outras ferramentas importantes de diálogo com a sociedade. Eu posso ter me equivocado nas que eu utilizei, porque os meus indicadores foram todos positivos, né? As ações que nós fizemos na cidade estão sendo, até hoje, colhidas pelo atual prefeito. Então, alguma coisa faltou naquele momento. E eu tenho certeza absoluta que agora, com essa possibilidade de poder andar, mesmo com pouco tempo de campanha, a gente vai poder conversar com as pessoas e explicar, olha, a cidade que nós tínhamos era essa. O planejamento ia resolver grande parte dos problemas da cidade, a gente teria uma cidade muito melhor hoje. E a única coisa que eu peço para essas pessoas é me dê essa oportunidade. Eu só preciso completar o meu mandato, só isso. Eu já fiz 4 anos, a cidade parou 4, e agora eu volto 4 anos depois com a mesma situação que estava. E eu não quero ser reeleito. Já falei isso para as pessoas, até porque eu quero ter paz em Bauru. E quando alguém vai para uma reeleição, sempre tem aquela história dos partidos adversários querendo, não, vamos fazer isso para o prefeito não ter a possibilidade de fazer coisas importantes. Então, eu já falei para os meus candidatos e para a Câmara Municipal, se assim eu for eleito, e peço a Deus que me dê essa oportunidade também, de que eu não quero reeleição. Eu quero ser um prefeito de 4 anos para cumprir o meu mandato. E vou entregar a cidade para o próximo prefeito depois, dizendo o seguinte, eu resolvi todos os problemas históricos. Se não resolvi, está aqui encaminhado para você só botar a placa de inauguração. Porque grande parte das placas de inaugurações que o atual governo colocou foram frutos do meu governo. Então eu sei como fazer, sei que agora tem dinheiro, sei que é possível realizar essas obras e tenho certeza absoluta que foi essa a missão que Deus me deu. E eu vou cumpri-la com a maior dedicação que eu puder. Como eu fiz na minha primeira gestão, me dediquei de corpo e alma à cidade de Bauru e estou agora na campanha fazendo a mesma coisa. E se Deus me permitir voltar a ser prefeito, estarei de corpo e alma entregue para poder resolver junto com as pessoas, como eu sempre fiz, andando pelas ruas. Eu não fui um prefeito ausente, por mais que as pessoas possam falar isso, eu estava lá do lado das pessoas, mas daquelas que mais precisavam de mim para tentar resolver os problemas. E vou fazer isso com muita força de vontade e a fé que eu tenho. Gislaine, você tem 1 minuto. Eu quero dizer que essa é a versão turbo do Gazeta. Ele é o Gazeta e eu sou o turbo dele. Porque ele acabou de dizer que talvez ele não ouviu o povo, agora ele tem o povo do lado dele. E é isso que eu quero ser nesse governo, a extensão do povo. E farei por eles o que tem que ser feito, junto com esse homem maravilhoso, para me ajudar nessa longa caminhada. Tem mais 1 minuto, Gazeta. Não, eu acho que os grandes problemas... vamos falar um pouquinho, esse minuto é importante. O Rio Batalha, né? O Rio Batalha, as pessoas falam tanto dele, e eu vejo agora colocar uma draga no Rio Batalha em plena seca para dizer que estão dragando o rio. É mentira! Se botar uma draga no Rio Bauru, no Rio Batalha hoje, vai contaminar a água da cidade, nós não vamos conseguir tomar água nem daqueles que precisam do Rio Batalha para sobreviver. Mentira! Isso é só uma enganação.
Rio Batalha precisa de mata ciliar, Marcos. E toda criança de quinta série sabe disso. Mata ciliar protege o rio, produz água, protege as nascentes. E sabe quantas árvores foram plantadas no atual governo? Isso eu fico muito perplexo, porque eu deixei um fundo criado no DAI que destina 1% da receita do DAI para plantio de mata ciliar no Batalha. Nem no dia da árvore plantaram uma árvore na beira do Batalha. O governo Rodrigo e o meu plantaram juntos 160 mil árvores. Nós recuperamos 85 campos de futebol. Está lá no plano, gente. Por favor, vamos seguir aquilo que está lá. Quem chega aqui e fala, não, eu vou jogar tudo isso fora e vou reinventar a cidade. Para e desce, vai embora, por favor. Vamos deixar a população de Bauru decidir o que ela quer de fato. E é isso que eu estou me colocando à disposição. Vamos fazer diferente do que está sendo feito hoje. Dá para fazer.